Mas sempre um assunto vai puxando o outro. Eu vou começar aqui pelo carnaval, porque inicialmente isso daqui pode ser algo que você pense, virou brincadeira, né? Então, tentando reagir à questão aí da família conservadora. Pois é, teve um bloco no carnaval de uma das escolas de samba que trouxe a família retratada por um pai, mãe, 2 filhos, dentro de latas de conserva. Isso daí, por óbvio, é o quê? É para dizer que essa é uma configuração antiquada, é um cara careta, é um cara que não se adapta às novas relações sociais, que ficou preso no passado. Quando, na verdade, é justamente o oposto. E tanto é que muita gente começou a postar essa imagem feita em IA da foto da sua família em uma lata de conserva. Porque sim, nós conservamos. Eu conservo um bom relacionamento com a minha esposa, eu conservo uma boa educação para os meus filhos, eu conservo tempo de qualidade em família. Então tudo isso nos faz sentir orgulhosos. Nada é mais gratificante na vida do que ver os seus filhos se desenvolvendo em de uma maneira civilizada, né? Ninguém aqui em casa, eu espero que assim ocorra, né? Vai chegar com o cabelo bagunçado ou a Georgia chegando em casa com um sovaco cabeludo, achando que isso daí é sinônimo de rebeldia ou defesa dos seus próprios interesses, né? Todos sabem que homens gostam de mulheres cheirosas, que tomam banho, né? Que se querem ficar bonita para os seus esposos, para ir no evento social, para os seus namorados, enfim. Isso daí é o normal da vida. E isso daí é a família conservadora. Então, sim, nós somos conservadores, a gente está fazendo desse limão uma limonada, mas eu queria que você prestasse atenção muito numa coisa. Aquelas pessoas que dizem, né, não se mistura política e religião, que pastor não devia estar na política, e esse tipo de coisa, que normalmente são os mesmos que demonizam os padres e os pastores, principalmente, retratando-os como todo pastor é estelionatário, ou generalizando, todo padre é pedófilo, essas são as mesmas pessoas que atacam. Sim, é um ataque, não é uma crítica construtiva, porque a intenção é denegrir e acabar com qualquer tipo de defesa da família. Essas são as mesmas pessoas que fazem esse tipo de carnaval, tentando nos retratar como pessoas antiquadas, né? Enfim, e aí eu trago para vocês aqui a cereja do bolo, que foi o voto do Alexandre de Moraes, quando ele argumentou que o Jair Bolsonaro não podia usar, durante a sua campanha de 2022, as imagens do 7 de setembro. 7 de setembro de 2022, nós vemos as maiores manifestações da história do Brasil em favor de um político, sem nenhum dinheiro público, contando apenas com voluntários, que não foram ocupar o desfile cívico de 7 de setembro, mas ocuparam a esplanada dos ministérios e aguardaram o fim do desfile para que o líder, Jair Bolsonaro, fosse ali dar um discurso. A esse tempo, o Moraes usou essa argumentação aqui, que calha muito bem para mostrar a hipocrisia que é o Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Benedito Gonçalves, dentre outros, quando tiveram a oportunidade de comandar o Tribunal Superior Eleitoral na eleição de 2022. Vamos ver. Aqui no vídeo, tá? Eu peguei esse vídeo de alguém, eu não lembro quem exatamente, mas ele já vem no vídeo, acho que foi do Hip Esquerda, já vem no vídeo as imagens do carnaval com o voto do Alexandre de Moraes lá em 2022. Vamos dar uma olhadinha e pausando para comentar, para refrescar um pouco a sua memória, porque expor sempre é o primeiro passo. Imagens. Qualquer imagem da celebração oficial da propaganda eleitoral é tendente a ferir a isonomia, pois explora a atuação do chefe de Estado em ocasião inacessível a qualquer dos demais competidores. Então, o que o Alexandre de Moraes está falando aqui, gente? O Alexandre de Moraes está falando o seguinte: olha, o Jair Bolsonaro se utilizou do desfile de 7 de setembro e somente ele, enquanto presidente da República, poderia ter acesso àquilo, não os concorrentes, né, que são lá, em 2022 era quem? Era o Lula, era a Simone Tebet, aquela que não consegue sair na rua em Mato Grosso do Sul, Soraya Tronic, o Lula, enfim, Padre Kelmon, acho que o Ciro Gomes também,
E ele está falando, Bolsonaro teve acesso ao desfile do 7 de setembro, os outros não. Então ele ignora primeiro que o Bolsonaro fez o uso da esplanada dos ministérios. Bolsonaro não, né? Os voluntários estavam na esplanada dos ministérios, não exatamente no desfile, porque o desfile ele conta com arquibancadas laterais, mas ele diz que foi o Bolsonaro se utilizando desse momento, né, para tirar proveito eleitoral. E como os outros não tiveram acesso, logo o Bolsonaro não poderia exibir isso na sua propaganda eleitoral. Ou seja, o que dizer do Lula? Será que os concorrentes do Lula na eleição desse ano tiveram acesso também ao sambódromo? É óbvio que não, né? Para projetar a imagem do candidato e fazer crer que a presença de milhares de pessoas na esplanada dos ministérios, com a finalidade de comemorar a data cívica, seria fruto de mobilização eleitoral e apoio ao candidato à reeleição. Ou seja, o Moraes está aqui dizendo que, olha, o Bolsonaro não pode te enganar, porque as pessoas que foram ver o 7 de setembro são as pessoas que foram ali para ver o desfile cívico-militar, não para ver o Bolsonaro. O Bolsonaro quer te enganar utilizando essas imagens na propaganda eleitoral dele, tirar proveito, malandramente. Foi justamente o oposto. As pessoas que foram no 7 de setembro, elas foram de maneira voluntária e, mais uma vez, esperaram ao lado de onde ocorre o desfile para que Bolsonaro discursasse. Eu te garanto, nenhuma pessoa que odeia o Bolsonaro, que não curte o trabalho do presidente Bolsonaro, estava ali naquele momento, quando o Bolsonaro discursou para aquela plateia. Agora eu pergunto para vocês, será que aqui no Carnaval, nessa plateia aqui, nessa arquibancada, não tinha ninguém a favor de Bolsonaro? É claro que tinha. Mas quando aparece o Lula na TV Globo, aquela imagem do desfile, inclusive de longe, para não pegar o áudio, ou concentrar o áudio somente no samba enredo para abafar as vaias, porque ocorreram? Será que isso daí não está ludibriando as pessoas que acham que, olha, o Lula é muito popular, está lá no meio do povo, olha o carnaval e todo mundo a favor dele? É óbvio que sim. Então fica notória aqui essa diferença. E as pessoas já estão de saco cheio da politização de tudo. O cara vai no Oscar pegar um prêmio e fica lá arrotando coisa, né? O Wagner Moura. Oi, no tempo do Bolsonaro, a gente era muito perseguido. Quantos filmes foram tirados de circulação pelo governo Bolsonaro? 0. Quantas imprensas foram fechadas pelo governo Bolsonaro? 0. Teve imprensa fechada, mas pelo Moraes, o Terça Livre, vocês lembram? Teve imprensa censurada, a Jovem Pan, que inclusive teve que censurar ali o Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, era proibido falar 4 adjetivos do Lula, né, descondenado, bandido, criminoso. Nós tivemos que apagar nossos posts da rede social, vinculando Lula a Nicolás Maduro, mas disso daí o hipócrita do Wagner Moura não fala. Ele estava passando mal porque a claque dele, muito bem acostumada a receber dinheiro público, tão acostumada que acha que é direito deles receber dinheiro público, enquanto você, né, às vezes aí está numa cidade onde existem favelas que a pessoa dá descarga no banheiro, ou nem isso tem, e depois vai jogar bola, o filho do pobre, do miserável, ali no meio daquele valão onde corre o rato junto com as fezes dele, pegando cólera e morrendo das doenças mais simples possíveis. Então, ao invés de dar dinheiro para saneamento básico, o Wagner Moura acha que é direito dos artistas dar para eles. Artistas consagrados, tá? Eu não estou nem falando aqui daquele artista em começo de carreira que pode sim fazer jus a algum tipo de incentivo, mas esse é outro debate. Então, meus caros, todo mundo está de saco cheio dessa lacração. De um carnaval que no passado, sim, era feito para as famílias. E hoje em dia é feito para quê? Para, em bom português, putaria na rua. Para ficar atacando família, para fazer propaganda a favor do Lula, colocando como se todo mundo estivesse no sambódromo fosse a favor do Lula. E aí, cadê o TSE? Cadê a Carmen Lúcia, que disse que, olha, a censura é excepcionalíssima? Não com essas palavras, utilizou outras palavras, mas basicamente dizendo que a censura valeria até o segundo turno da eleição de 2022. Quando a gente avisava, olha, quando um ditador ganha poder, ele nunca voluntariamente retorna ao estado anterior. E está aí a história se provando.
o Centrão, que não tem entrado no STF, falando, né, através das suas mídias bem pagas, não, olha, o STF agora que ultrapassou o caso Bolsonaro, que o Bolsonaro está na cadeia e condenado, agora tem que voltar à autocontenção, tem que voltar ao status quo. Ai, ai. Eu só estou esperando para ver se o Xandão vai barbarizar mesmo, porque eu vi uma matéria no Igor Gadelha, no Metrópolis, dizendo que ele está com sangue nos olhos para descobrir quem é que vazou a conversa dele, quem na Receita possa ter acesso aos dados da esposa dele. Ele ficou bravo só de saber que alguém teve acesso às movimentações financeiras da esposa do Xandão. Imagina se fosse no caso de nós aqui, eu, Ramagem, que a esposa teve as contas congeladas. Ou o caso do Alan dos Santos, ficou mais de 3 anos sem ver a esposa e os filhos, sem ter nenhuma condenação. Tô ou não tô certo? Eu acho que eu sou até eufemista quando eu falo tiranete de beira de estrada para qualificar o Moraes. Mas enfim, vamos adiante. Deixa eu ver aqui se sobre carnaval tem mais alguma coisa, acho que não. Aproveitar aqui, tá?